Salve, salve, amigos! Salve, salve, galera ligada aqui no canal Rodrigo Oliveira. Sejam todos muito bem-vindos. Te inscreve no canal, ativa aí as notificações clicando no sino, deixa o teu like, comente, compartilhe e vem com a gente pra gente seguir aí, né, fazendo a nossa cobertura da Copa do Mundo FIFA 2026. Bom, teremos pela frente a seleção norueguesa. Exatamente, a Noruega que eliminou a Costa do Marfim. Em um jogo também que foi muito sofrido, né? Nos instantes finais ali foi que a seleção da Costa do Marfim, da seleção da Noruega, conseguiu marcar o seu gol, né? E o gol que deu a vitória aí, né, para a seleção da Noruega, o gol marcado pelo Erling Haaland, né? Tem 5 gols nessa Copa do Mundo. A Copa do Mundo dos artilheiros, né? A Copa do Mundo dos protagonistas, né? Todos os principais artilheiros de Copa do Mundo estão, ou todos os artilheiros, né, do melhor futebol do mundo, eles estão marcando gols, né? Tivemos aí já o Cristiano Ronaldo marcando 2, o Messi, né, com 6 gols, o Mbappé, né, também aí com 6 gols, 5 gols na Copa do Mundo. Enfim, são números impressionantes, né, que a gente tem visto aí, dos principais artilheiros da Copa do Mundo. Bom, gente, o que esperar desse confronto? O que esperar dessa partida? Acredito que vai ser uma partida até menos complicada. Porra, mas tu tá falando que vai ser menos complicada contra a Noruega, que tem o Haaland, que é um dos principais artilheiros do mundo. Vai ser menos complicado. Por quê? Porque a Noruega também vai ter que sair pro jogo. A Noruega não vai ficar lá atrás, que nem foi a seleção japonesa. A seleção japonesa assumiu, né, o papel dela de figurante naquela fase de 32 avos de final, colocou a bunda lá atrás e ficou se defendendo. E era o papel da seleção japonesa. A seleção japonesa não queria o protagonismo, até porque não era o lugar da seleção japonesa ter protagonismo num duelo eliminatório contra a seleção brasileira. Era tentar aproveitar um erro que a seleção brasileira ofereceria e tentar se aproveitar disso. E aconteceu. O Brasil deu a bola. O Danilo deu a bola. O Danilo desarmou toda a jogada ofensiva que estava se armando da seleção brasileira. Ele entrega a bola no pé do cara que era o que mais faz essa retomada de bola, né? Um cara que é protagonista no time dele no futebol alemão e que faz muito essa retomada de bola. Tem muita leitura de jogo. E ali, vamos combinar, né? O Danilo foi muito juvena. Mas aí, o que todo mundo vai falar? Vai falar do Casemiro, vai falar do Gabriel Magalhães, vai falar do Alisson, principalmente, mas ninguém fala que o principal errado foi o Danilo. Ah, não, o Danilo errou o passe, mas errou como qualquer outro jogador poderia errar. Um milindre para criticar o jogador que errou o passe. A cagada foi do Danilo. Sejamos honestos, gente. Vamos parar com essa passação de pano pro Danilo. Ele que fez toda a cagada. Se o Brasil não tivesse entregado aquele gol para a seleção japonesa, o jogo seria muito mais fácil. Não teria tanto drama como teve. Porque em algum momento a seleção japonesa ia ter que sair. Como no segundo tempo, eles adotaram. Não pela vantagem, tá? Não pela vantagem. Eles adotaram uma posição mais atrasada, uma posição mais recuada, porque do outro lado tinha uma seleção brasileira. E eles sabiam que a seleção brasileira ia ir para cima. Eles sabiam que a seleção brasileira ia vir com a cavalaria para cima. Então eles adotaram uma postura de respeito a um adversário que é melhor, a um adversário que é tradicional, a um adversário que é pentacampeão do mundo. Às vezes, principalmente quem carrega microfone, tem uma falta de respeito com a história da seleção brasileira. Eu sei que hoje em dia a história da seleção brasileira ela não entra em campo, mas os jogadores que vestem a camisa que tem 5 estrelas, eles no mínimo, eles têm que se comportar como protagonistas dentro do campo. Eles não podem simplesmente ser jogadores coadjuvantes. Quem veste a camisa da seleção brasileira veste para ser protagonista, tá? Então eu queria fazer esse preâmbulo aí pra gente falar sobre a Noruega.
A seleção brasileira nunca venceu a Noruega, né? Foram 4 jogos, são 2 vitórias da Noruega e 2 empates. Né? Tem um confronto em Copa do Mundo, foi numa fase de grupos em que a Noruega acabou vencendo a seleção brasileira. Então, foi em 98, se eu não me engano. Então, o Brasil precisa, né, de vez exorcizar esse fantasma de não ter vencido a seleção da Noruega. A seleção da Noruega é melhor que a seleção japonesa? É melhor que a seleção japonesa. Tem valores individuais melhores? Tem valores individuais melhores. E até por isso a gente vai ter mais jogo. O jogo da Noruega é o jogo que encaixa mais com a seleção brasileira. Porque a seleção brasileira quer espaço. A seleção brasileira quer aproveitar as transições, quer aproveitar as entrelinhas, quer aproveitar aquele espaço aonde o Vini Júnior consegue flutuar, aonde o Vini Júnior consegue jogar. Então, talvez fosse, né, a Costa do Marfim o melhor adversário, porque a Costa do Marfim tem aquilo da irresponsabilidade dos africanos, né? Isso não é nenhum defeito, né? É uma, como é que a gente pode dizer? É o que deixa também atraente, né, o futebol africano. Eles jogam sem aquela responsabilidade, ou sem medo, né? A melhor é isso, é sem medo. Eles vão pra cima, vão deixar espaço, vão errar, esses espaços vão aparecer e o time que é mais experiente vai conseguir aproveitar. E foi o que aconteceu com a Noruega. Foi uma trocação pura, cara. Foi briga de rua. Mata-cobra, rasteira, chute nos bagos, gira-teta, dedo no olho, puxão de cabelo. Foi assim que foi o duelo entre Noruega e Costa do Marfim. E como estão sendo todos esses confrontos. A gente não teve uma... Claro, teve a França, né? Mas a França tá fazendo isso com vários, né, times. Mas a gente tem muita paridade nessa fase de 16 avos de final, né? E agora nós vamos para a fase de 8avas de final. O Brasil desbloqueou, né, do seu status ou dos seus últimos, das suas últimas Copas do Mundo, essa questão de sair atrás e não conseguir virar um jogo, não conseguir pular a adversidade. Era uma situação que vinha incomodando muito a seleção brasileira. E agora a seleção brasileira consegue isso. Ah, mas foi contra o Japão. Mas que mania as pessoas têm de ficar desvalorizando o que é nosso. Se fosse a seleção inglesa, se fosse a seleção portuguesa e principalmente se fosse a seleção argentina, tava todo mundo com o negocinho aquele aberto esperando o Messi entrar. Agora, quando é a seleção brasileira, nada pode. A seleção brasileira não pode, é proibida de conseguir ganhar jogos no sufoco. É um negócio extremamente irritante. E o que a gente tá ouvindo de asneira, eu acho que o pessoal tá ganhando por bobagem. Porque virou moda, né? Tem até o corte agora do Casemiro, que voltou a viralizar agora, porque antigamente o pessoal tinha vergonha de ser burro. Pô, sou burro, eu vou ficar na minha, eu não vou opinar sobre assuntos que eu não conheço. Mas agora tá na moda, cara. Por quê? Porque o jornalismo hoje, ele não é o jornalismo de antigamente. Mudou. As plataformas digitais, elas estão aí. Hoje virou o jornalismo do corte, da viralização. Então, cara, tu solta um absurdo no ar e foda-se. Vamos ver o que vai ser. Vamos ver o que vai acontecer. E aí o que acontece? Aquilo viraliza, vai ter um monte de pessoas discordando e é o que o algoritmo da rede social gosta, né? É da discordância. Então tu vai lá, o camarada lá do Flow Sport Clube, ele enumerou todo mundo que errou. Ele falou que o Casemiro errou, ele falou que o Magalhães errou, ele falou que o Alisson no gol é uma temeridade, porque é só chutar no gol que é gol, né? E ele não citou uma vírgula sequer do camarada que fez toda a cagada, que originou toda a cagada, que foi o Danilo, que é
Que joga onde, Danilo? Ah, tá. Tá explicado, né? Por que há essa super proteção ao Danilo. Se fosse o outro jogador a errar aquilo ali, por exemplo, se fosse, vamos lá, um outro lateral aí, puta, não tem nenhum outro lateral, mas o cara seria malhado, crucificado, apedrejado em praça pública. Mas como é o Danilo, tá? E eu não tô pregando aqui que o Danilo esteja fora da seleção, tá? O Danilo conseguiu se recuperar dentro do jogo e ele conseguiu, né, fazer depois um excelente segundo tempo. Ele foi muito bem no segundo tempo e ele contribuiu muito para a seleção brasileira. Mas o que eu quero dizer é que hoje a gente culpa sempre os outros, sempre o erro acontece em um momento, por exemplo, no gol do Marrocos, quem errou o passe? O Paquetá. Alguém falou alguma coisa que foi o Paquetá que errou o lance e originou todo o gol da seleção marroquina? Não. A culpa foi do Casemiro, a culpa foi do Magalhães, a culpa foi do Marquinhos e a culpa foi do Alisson. Ninguém culpou o Paquetá, que perdeu a bola e a bola caiu no pé do melhor passador da seleção marroquina. E agora aconteceu a mesma coisa contra o Japão. O Danilo erra o passe e um cara que é experiente como o Danilo, que é puta velha no futebol, que não poderia errar aquele tipo de passe. Ele não poderia errar aquele tipo de passe. E ele errou. E ocasionou o gol. Mas quem foi o culpado? A culpa é de todo mundo. A culpa é minha, a culpa é sua, mas a culpa não é do Danilo, que ocasionou toda a cagada do gol da seleção japonesa. Enfim, temos que ter preocupações com o Haaland? Temos que ter preocupações com o Haaland. Temos que ter preocupações com o Odegaard? Temos que ter preocupações com o Odegaard. Temos que ter preocupação com o Nusa. E vamos ver, né, como é que vai esse time para esse jogo contra a seleção norueguesa no domingo às 5 da tarde. Não vamos ter o Paquetá. Talvez seja aí uma oportunidade para o Ancelotti consertar uma coisa que o campo já estava dizendo, que o campo já estava falando, que os amistosos já estavam dizendo, que é a presença do Danilo Santos no meio-campo. Eu acho que há essa necessidade do Danilo Santos estar no meio-campo, então ele é um cara que dá mais equilíbrio, né? Ele vai poder dialogar melhor ali com o Bruno Guimarães, né, que é o principal nome do meio-campo e da seleção brasileira atualmente. Não sei se ele vai manter o Endrick no time. Aliás, né, outra coisa, né? Deixa eu fazer aqui um parênteses, né? Vamos parar com essa chatice. Vamos parar com essa chatice de Endrick toda hora, né? Ah, porque o Endrick tem que ser titular, porque o Endrick tem que entrar. O Endrick entrou, não fez porra nenhuma. Absolutamente merda nenhuma. Ah, porque ele foi o centroavante. Pô, botava o Igor Thiago lá que ia dar o mesmo resultado. Opa, até quase deixei cair aqui o microfone. Botava o Igor Thiago ali e ia dar o mesmo resultado. Porque precisava de alguém dentro da grande área. O Endrick ele perdeu a bola que depois o Ryan recuperou e todo mundo tá criticando o Ryan. Ah, porque o Ryan não tá jogando, porque o Ryan não tá isso, porque o Ryan tá isso, porque o Ryan tá aquilo. Mas os queridinhos da seleção brasileira, eles não estão sendo criticados. E eles não estão dando resultado, tá? O Vini Júnior, nesse jogo, jogou pouquinho, tá? Jogou pouquinho. Mas o pessoal pouco falou da frieza do Martinelli na cara do gol, em que ele consegue fazer o gol, mas o pessoal tava elogiando o quase gol do Vini Júnior. Então a seleção brasileira tem os protegidos, né? Que são imunes à crítica. Aí eles criticam aqueles que não têm culpa em absolutamente nada. Mas voltando ao assunto ali da seleção brasileira contra a seleção da Noruega, a gente precisa ter esses cuidados, né? Contra Haaland, não sei se ele vai jogar com 2 centroavantes, com o Sorloth, com o Haaland, e aí é um problema para a seleção brasileira. E aí vai ser importante ter Casemiro. Vai ser importante ter Casemiro, porque o Casemiro é um cara extremamente importante na bola aérea, né? Tanto que ele faz o gol, né? E parem vocês de ficar contestando o velho. Deixa o velho trabalhar, gente. O velho tem um plano.
O velho vai trazer o Hexa. Vocês nunca ganharam nada. Vocês não ganham absolutamente nada. Parem com isso. Ou vocês acham que o velho ganhou 5 Champions ao acaso? Ele estava no lugar certo na hora certa. Vocês estão de sacanagem, né? Vocês são os brincalhões. Vocês são os brincalhões mesmo. Deixa o velho. O velho sabe. O velho não colocou o Endrick nos outros momentos que todo mundo estava pedindo, justamente por conta disso. Colocou o Endrick no jogo decisivo. E aí, o que aconteceu? E aquela entrevista que o Casemiro deu, em que não era para colocar responsabilidade em cima do Endrick, ficou provado, cara. Ficou provado que o Casemiro tinha grande razão naquilo que ele falou, tá? Ele tinha grande razão naquilo. Quem tem que chamar a responsabilidade somos nós, os experientes. Deixa o moleque leve. Deixa o moleque solto pro moleque jogar. Ele vai ser, talvez, o diferente, o plus que a gente, dos experientes aqui, não possa não trazer. Então, foi isso que o Casemiro quis dizer. Mas aí, claro, a maldade quis distorcer a fala do Casemiro e aí colocar o Casemiro como paneleiro e o Casemiro como contra o Endrick. Bom, o pessoal agora tá dizendo, né? O Casemiro é leão de treino. Mas no jogo ele não faz absolutamente nada. Cara, tem muita tese. Tem muita tese. Volto a repetir, né? A frase do Cajuru e a frase imortalizada agora pelo Casemiro. Antes as pessoas tinham vergonha de ser burros. Hoje não. Hoje a liberdade de expressão deu direito às pessoas a saírem do armário, a se revelar que são burras. Então a gente precisa também ter cuidado. E hoje em dia todo mundo tem opinião. Por mais merda que ela seja, todo mundo tem opinião. E eu acho que às vezes a opinião merda, ela não tem direito de ser dita. Você tem que filtrar. Você sabe que você vai falar uma merda, mas você pode ter direito de falar merda, mas você se policie, não fale essa merda, não passe vergonha, tá? Pronto, vamos lá. Temos que ter essas preocupações, né? Os caras são bons nesse jogo, mas nada demais, tá? Nada pra gente ficar extremamente preocupado com a questão do Haaland. Não vamos dormir por causa de Haaland. O Gabriel Magalhães está acostumado a toda semana enfrentar ele. Então, não vai ser uma grande novidade para o Gabriel Magalhães enfrentar ele. O Marquinhos também enfrenta ele na Champions League. Então, não tenhamos tanta preocupação com o Haaland. Ou não vamos dormir por causa do Haaland. É um cara que precisa ter uma grande preocupação. Ele é um grande centroavante. Ele é um grande finalizador. Né? Ele é um grande jogador terminal. Mas, enfim, vamos lá. Também vimos o sufoco que foi para a seleção da Inglaterra superar a República Democrática do Congo, que abriu o placar e endureceu demais o jogo para a seleção da Inglaterra, mas aí apareceu o gênio, né, cara? Aí apareceu o Harry Kane e o Harry Kane resolveu o problema para a seleção inglesa. Aliás, né, é só Harry Kane que tá resolvendo o problema. A gente não sabe até quando, tá? O Harry Kane vai conseguir resolver esses problemas, mas ele tá conseguindo resolver esses problemas por agora para a seleção da Inglaterra, que até agora não mostrou todo o potencial que muita gente está falando, né? E que tem esse potencial mesmo, mas ainda assim a gente vai ver aí uma seleção inglesa calejada, tá? Esse é o tipo de jogo que dá aquela calejada no time. Que o time sofre bastante, mas consegue o resultado. Foi o que aconteceu com a seleção do Brasil contra o Japão, tá? República Democrática do Congo e Japão estão no mesmo nível, acho que vamos colocar no mesmo nível, né? Mas claro, né? Para a seleção dos ingleses,
Vai ser tudo diferente, né? Brasileiro é um vira-lata, que eu vou te contar uma coisa, né? É um cara que tem aquela síndrome de pequenez, né? Sempre o do outro é maior, né? É um negócio impressionante. Bom, vamos lá. E o cagalhaço, hein, que tomou a Bélgica, hein, cara? Pelo amor de Deus, Senegal. 2-0 Senegal abriu, cara. E Senegal jogando uma bola redonda. Melhor, né, confirmou, né, que era a melhor das seleções africanas. Mas jogando demais. Jogando uma bola, assim, espetacular. E não conseguiu, né? E aí, claro, seleção da Bélgica já tem mostrado muita fragilidade nessa Copa. É um declínio dessa geração, né? A reposição dos outros grandes jogadores não foi boa, né? Para vocês verem, o Trossard é o camisa 10, né? O Trossard é um jogador meia boca, cara. No máximo é um bom jogador, um jogador de elenco, mas tá aí na Copa do Mundo, né? Mas aí apareceu o Tielemans, né, que é um cara também competitivo, é um cara decisivo, e ele acabou levando a seleção da Bélgica para as oitavas de final. Enfim, teremos grandes confrontos. Vamos ver o que nós teremos aí pela frente de oitava de final. Ainda teremos pelo menos até o sábado essa fase, né, de 16 avos de final, e depois começam as oitavas de final. Precisamos ter cuidado contra a Noruega? Precisamos ter cuidado com a Noruega, tá? Mas não vamos dormir, não vamos deixar de dormir por causa da Noruega, tá? Não vamos criar um monstro que daqui a pouquinho é uma formiga, tá? Pô, transformar a seleção japonesa no Godzilla, né? Porra, vamos todo mundo se preocupar com o Godzilla. E a seleção japonesa era o Kuririn, tá, gente? Então tá. Te inscreve no canal, ativa aí as notificações, clicando no sininho, deixa o teu like, comente, compartilhe. E vamos parar de qualquer gol que a seleção brasileira toma, colocar a culpa no Alisson, tá? Colocar a culpa no Alisson, né? Pelo amor de Deus, cara. O problema do Alisson é que o Alisson tá sempre muito bem colocado e o Alisson faz defesas difíceis, fáceis. Pra ele é fácil a defesa, tá? Pra ele é fácil a defesa. Pra outros é difícil. Pra outro cara tem que pular. Lembra do Fernando Henrique, goleiro do Fluminense? Às vezes a bola ia no pé dele, mas ele fazia uma defesa. É que o Alisson não é espalhafatoso. O Alisson não é o Hugo Neneca, que uma defesa simples, ele dá uma ponte, dá um voo. Era como era o Rogério Ceni. O Rogério Ceni dificilmente fazia uma defesa espalhafatosa. O Rogério Ceni estava sempre bem colocado. E teve alguns momentos que ele teve que buscar aquela bola lá no ângulo no jogo contra o Liverpool. Buscou aquela bola no ângulo no jogo contra o Liverpool. Mas tem vários lances do Alisson, cara a cara com os jogadores, fazendo defesa. Inclusive nessa Copa do Mundo, salvando a seleção brasileira. Mas o problema é que o Alisson não faz defesa difícil. Te inscreve no canal, ativa aí as notificações clicando no sino, deixa o like, comente, compartilha. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.